Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero convidar você a meditar comigo em 3 lições que nós podemos aprender, de muitas, né? Mas eu quero abordar 3 lições que nós podemos aprender na passagem de Mateus, no capítulo 4, ali na tentação de Jesus. Então eu quero convidar você já de imediato pegar sua Bíblia aí, para você dar uma olhada em Mateus no capítulo 4. E aí, todo esse texto, né? Eu preciso que você leia todo esse texto para então a gente compartilhar 3 lições um pouco mais específicas sobre essa passagem de Mateus no capítulo 4, que é a passagem que conta a história né, o relato quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, nessa passagem, tem vários trechos ali que vão, como diz, é a tentação, vão testar Jesus, especificamente para isso. Então, nós precisamos entender que, como eu falei, de várias lições que nós aprendemos nesse trecho bíblico, nós precisamos compreender que o diabo, normalmente, e aí nós vamos entrar na primeira lição, que é, o diabo normalmente, ele quer sempre encontrar ou propor ao homem um atalho para chegar ao topo e governar. Lembra quando ele chegou para Jesus, levou ele até o pináculo do templo e falou com ele: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos que eles não vão deixar que você tropece em nenhuma pedra. Ou seja, ele estava ali, levou ele ao topo, né? E estava provando ali para ele de uma forma rápida que ele poderia levá-lo ao topo, mas sempre teria alguma coisa em troca ou alguma coisa que ele poderia estar testando ou burlando para poder então ganhar a confiança daquela pessoa. Normalmente ele faz isso por quê? Porque o homem por si só, ele quer encurtar os caminhos, ele quer fugir do processo. E nós entendemos e já aprendemos que o processo, em todas as áreas da nossa vida, passar pelo processo faz parte de alcançar uma vitória realmente consistente, uma vitória que tenha estrutura, uma vitória que tenha base realmente. Não é algo que aconteceu por acaso. Muita gente pode olhar para você e achar que você chegou onde você está por acaso. Ah, sabe aquela coisa que as pessoas comentam assim? E de uma hora para outra o camarada ficou rico. A gente escuta isso com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque infelizmente muita gente menospreza o processo, até mesmo um processo que ele mesmo não passou. Ele não sabe o que a pessoa passou para alcançar aquele posto, aquela situação, e ele acha que aquilo dali é insignificante, e ele menospreza. E então ele faz esse tipo de comentário: nossa, tão rápido, ainda ontem era assim, e agora está desse jeito, porque ele não conhece o processo. O diabo quer levar as pessoas ao topo, burlando todo o processo. Ele quer fazer com que as pessoas encontrem nisso algo interessante. Ah, eu vou burlar isso aqui, burlar aquilo dali, esse caminho para eu poder alcançar. E aí, logo em seguida, né, nesse ponto de vista aqui, nós entramos na segunda lição que eu peguei aqui, que é o teste de identidade. Quando ele levou Jesus ao topo e ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, ou seja, testando a identidade de Jesus ali, querendo fazer com que Jesus
realmente fizesse alguma coisa ali de imediato, um milagre, alguma coisa impactante, para então provar que ele realmente era o Filho de Deus. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E em um outro momento, ele também respondeu a respeito dessa questão de teste de identidade. Jesus falou que, olha, nem só de pão vai viver o homem. Sabe, teste de identidade, será que você é tão poderoso assim? Será que realmente todo esse poder foi dado a você? Ou você é uma farsa? Quantas e quantas vezes nós entramos em algumas situações que vão testar a nossa identidade? Testar a identidade como? Como assim? Nós estamos entrando num processo que vai testar até onde nós vamos conseguir resistir. Esse é típico de um teste de identidade. Será que você vai conseguir permanecer fiel diante da situação adversa que você está passando hoje? Eu digo a você, se você permanecer fiel, Deus é fiel e justo para reverter toda essa situação que você está passando. E Ele tem um propósito em relação a isso. Você e eu, nós seremos testados na nossa identidade para ver se nós vamos permanecer em Cristo. Eu estava ouvindo esses dias um comentário sobre um livro, e o livro conta a história de um camarada que ele se superou em vários aspectos, ele se tornou um grande líder no meio lá da Marinha Americana, enfim, ele se tornou um especialista. E ele colocou na cabeça dele que ele tinha que vencer os obstáculos porque ele acreditava, e ele colocou isso na mente, que ele estava sendo forjado. Um ferro ou qualquer metal para realmente virar algo, uma peça admirável, uma peça preciosa, uma peça que vai adornar e vai enfeitar de alguma maneira, uma joia, né? Aquele metal ali, ele precisou ser forjado, ele precisou ser levado a altas temperaturas para então ser moldado de uma maneira que ele causasse alguma atração ou algum impacto para com quem estivesse vendo. Nós seremos provados, a nossa identidade. Será que você é um cristão mesmo? Onde está o seu Deus? Já ouviu isso? O salmista já declarou isso várias vezes. Onde está o seu Deus? E aí, muita gente põe a mão na cabeça e começa a ter crise de identidade. Será que Deus realmente é tão poderoso? Será que esse Deus tão bondoso é realmente bondoso a tal ponto de permitir que eu passe por determinadas situações que me fazem chorar? A Bíblia ensina para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas o choro vem primeiro. Então, nós seremos forjados, seremos provados, para então a nossa identidade ser moldadas diante do que Deus permite que a gente passe. Isso vai fazer com que a gente cresça espiritualmente e nos fortaleça também. E a terceira lição diz o seguinte, propósito egoísta de provar alguma coisa. Vê se não tem aí ligação. Ele levou até o pináculo, quis provar a identidade, e aí ele quis propor a Jesus aqui, ó, uma ação. Lembra quando eu falei sobre a questão de transformem essas pedras em pães? Você não é o Cristo? Você não é o enviado? Então, transforme aí, você não é o Todo-Poderoso? Então, qual era o propósito dele aqui, do diabo, em falar essas coisas? Dentre outras, né? A gente aprende aqui que ele queria que Jesus tivesse esse propósito egoísta de provar algo. E quantos de nós, muitas das vezes, quando estamos em uma situação mais abastada, temos aquele propósito de querer provar para as pessoas que nós temos algo, ou que nós somos algo, ou que nós podemos realizar pelos nossos próprios meios. Esse é um propósito egoísta que, na lição de Mateus
de Mateus 4, nesse texto aí da tentação de Jesus, nós colocamos aqui como a terceira lição. A primeira, nós falamos que o diabo ele quer criar um atalho para levar o homem ao topo, à fama, ao sucesso. E ele, nesse processo, ele quer questionar a identidade do homem. Será que Deus realmente está com você? E por que isso está acontecendo na tua vida? E em terceiro, a terceira lição aqui, ele quer fazer com que nós, os seres humanos, tenhamos propósitos egoístas de querer provar alguma coisa. Escuta aqui, meu irmão. Nem eu, nem você precisamos provar nada para ninguém. Porque a Bíblia, ela prova para nós que quem nos justifica é Deus. A Bíblia prova para nós que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia prova para nós que nós devemos, se alguém deve ser glorificado por tudo que nós temos, fazemos, conquistamos, se alguém deve ser glorificado, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque está escrito que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele. Que você possa então guardar essa palavra simples, mas eu acredito que vai contribuir de alguma maneira para o seu crescimento espiritual. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, faz um comentário aqui embaixo que é importante e compartilha esse vídeo aí para o maior número de pessoas, porque assim o YouTube vai mostrar esse vídeo para essas pessoas e elas também serão abençoadas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.